Salmos de número 1, primeiro salmo da Bíblia. Eu vou estar lendo aqui na tradução King James, tá? Talvez você esteja em outra tradução aí, mas é o mesmo sentido, tá? Só muda aqui no caso, as palavras, né? Mas Salmos 1, a partir do verso 1. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores ou na reunião dos zombadores. Ao contrário, a sua plena satisfação está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado e suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza prospera. Não é o que ocorre com os ímpios. Ao contrário, são como a palha que o vento carrega. Por isso, os ímpios não sobreviverão ao julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos. O caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, esse salmo aqui é um salmo que toca na nossa alma, na nossa estrutura, mexe com a nossa estrutura, porque traz uma realidade tão tremenda, tão maravilhosa para nós, que se nós atentarmos, se nós aplicarmos o coração em tudo o que está escrito aqui, em tudo que Deus está nos ensinando, teremos uma vida muito abençoada nessa terra. Por quê? Porque o mesmo quem dá promessa, o mesmo que promete, ele não falha com as suas promessas, porque ele é fiel em todas as suas promessas. E esse salmo aqui, essa semana eu meditando, e na sexta-feira Deus confirmando ele ainda mais para que eu viesse trazer para toda a sua igreja aqui. E eu trago ele com muito prazer, com muita alegria para todos vocês. Glória a Deus, amados. Porque olha como começa esse salmo. Abençoado com felicidade é o homem, isso aqui é o gênero humano, tá? Quando se refere aqui a homem, é homem e mulher. Então, quem é o bem-aventurado? Quem é essa mulher bem-aventurada? Que não segue o conselho dos ímpios. Não sei se vocês ouviam muito esse ditado aí. Eu sei que a minha mãe falava muito. Filho, cuidado com as tuas companhias. Alguém ouvia isso? A gente cresceu ouvindo a nossa mãe, né, falar, dar esses conselhos. Cuidado com as suas companhias, filho, filha. E o que muitas das vezes a gente dizia? Não, que nada, mãe, eu sei o que eu estou fazendo. Aí a mãe e o pai falavam, olha, filho, filha, as más companhias, ela induzem a pessoa ao erro. Que nada, a pessoa só faz se quiser, mamãe, papai. Era assim ou não era? Só que isso é conversa. As companhias, elas influenciam sim. Amém? A pessoa que anda com outra pessoa, ela é moldada
Daqui a pouco ela está falando igual aquela pessoa, está agindo que nem aquela pessoa. Porque os conselhos que nós acabamos de ler vêm de quem? Do Senhor. E observe os conselhos que Ele dá para nós, para que venhamos ser muito felizes e abençoados. Não seguir o conselho de quem? Dos ímpios. Não seguir o caminho dos ímpios, não seguir o conselho dos ímpios. Por exemplo, uma pessoa, uma irmã que está lutando pelo seu esposo, para Deus libertar, para Deus trazer para a sua presença, e ela está passando uma tribulação. E ela vai no seu vizinho, na sua vizinha que não serve a Deus, ela vai pedir um conselho. Qual é o conselho que essa pessoa que não conhece a Deus vai dar para essa irmã? Deixa ele. Irmã, você está perdendo tempo. Deixa ele e arruma outro. É assim ou não é? O conselho dos ímpios. É assim. É assim. E qual é o conselho de um homem temente a Deus, uma mulher temente a Deus? Qual seria o conselho? Ou qual será? Irmã, a partir de hoje essa luta é nossa, nós vamos orar, vamos dobrar o nosso joelho e Deus vai te dar vitória, irmã. Porque o casamento é um, não podemos quebrar aliança, está escrito que Deus ajuntou, não separe. O homem, irmã, vamos guerrear e a vitória é sua. E a vitória será porque Deus é poderoso para mudar a situação. Então o conselho faz toda a diferença. E com quem nós andamos também faz toda a diferença. Tem outro ditado que diz assim: diga com quem tu andas e eu te direi quem és. É assim ou não é? Quantas pessoas já foram, vamos dizer assim, punidas inocentemente por estar em companhias erradas. Aí as pessoas dizem: olha, o fulano morreu porque estava no lugar errado e na hora errada e com a pessoa errada. Queridos, se a gente pegar esse salmo aqui e colocar para dentro do nosso coração e todos os dias meditar em cada conselho que Jesus nos dá aqui, meu Deus, vamos ter uma vida muito feliz na presença do Senhor. Primeiro conselho, para sermos felizes, temos que obedecer o que o Senhor está dizendo. Não segue o conselho dos ímpios. Não segue o conselho dos ímpios. Não se deixe influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, o segundo conselho aqui é: não se deixe enredar no caminho dos pecadores. Queridos, tem uma passagem na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, do verso 33, eu gostaria que você abrisse aí só para dar uma examinada. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, e o versículo é o 33, que vai dizer o seguinte: não vos enganeis, as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Na minha Bíblia está escrito assim: não vos enganeis, as más companhias, elas corrompem os bons costumes. A pessoa pode ser instruída na palavra de Deus, mas se de repente ela for enredada,
ela seguir o caminho dos pecadores, dos ímpios, daqui a pouco ela já está toda atrapalhada. Porque as más companhias, elas corrompem sim a mente da pessoa. As más companhias, elas influenciam sim as pessoas para o mal, o servo de Deus e a serva de Deus. Como é que está escrito aí? 1 Coríntios 15, 33. Não vos enganeis. Então isso significa que quando a nossa mãezinha, nosso pai dizia: olha, meu filho, as más companhias vão te levar à perdição, a gente dizia não, então a gente estava se enganando, né? E hoje o Senhor está dando o conselho para nós: não vos enganeis, as más companhias levam sim a pessoa à destruição. Está escrito. Lá em Provérbios 13, 20, vai dizer, sabe o quê? Anda com sábio e você se tornará mais sábio. Oh, glória! Anda com sábio e daqui a pouco você está falando e agindo que nem um sábio. Glória a Deus. Porque a companhia, ela influencia sim. A gente se molda de acordo com aquela pessoa que nós ouvimos todos os dias e que nós temos amizade com ela. Vocês lembram dos discípulos de Jesus? Hoje nós somos discípulos de Jesus também, glória a Deus. A Bíblia vai dizer que aqueles homens eram incultos e eles foram ensinados por Jesus. Pela primeira vez que eles foram levados diante do sinédrio, do tribunal, por causa do evangelho, por causa da palavra de Deus, aqueles doutores falaram assim: mas de onde vem essa sabedoria desses homens? Porque nós sabemos que eles são incultos, ou seja, analfabetos. Aí de repente alguém falou: não, é que eles andaram com Jesus. Eles andaram com quem, amados? Quem anda com Jesus daqui a pouco está falando que nem Jesus, está agindo que nem Jesus. Pastor, e como que nós devemos andar hoje com Jesus? São com os homens e mulheres de Deus que têm vida com Jesus. Paulo disse: sejam meus imitadores, assim como eu sou. Ou seja, o homem de Deus imita Cristo para que as pessoas que estão junto com ele se tornem parecidas com Cristo. E esse capítulo 13 de Provérbios, do verso 20, não termina aí. Ele diz assim, como eu já falei, aquele que anda com sábio se torna mais o quê? Ou seja, no momento que eu e você, a gente escolhe andar com uma pessoa que é mais instruída do que nós, na palavra de Deus, na sabedoria de Deus, porque essa sabedoria aqui não é a da terra. Amém? Porque você vê pessoas cultas, humanamente falando, que tem 2, 3 faculdades, adorando uma imagem de escultura, que não anda, não fala e não faz. Então, logo, essa sabedoria aqui não é a que vem de homens, é a que vem de Deus. No momento que uma pessoa escolhe andar perto, ter amizade com uma pessoa que tem vida com Deus, ela já mostra que ela é uma pessoa sábia. Glória a Deus. Ela já mostrou só pelo fato de ela tomar essa decisão. E a Bíblia está dizendo aí que ela vai se tornar mais sábia ainda. Agora leia o restante aí, o que fala aí. Provérbios 13, 20. Mas aqueles que escolhem andar com insensato
se destruirá. Amém. Provérbios 13, 20. Glória a Deus. Na minha Bíblia está: aquele que caminha com sábio se torna mais sábio ainda. Todavia, o que anda com os insensatos será arruinado. Então a companhia influencia, sim ou não? Não tem como a luz fazer aliança com as trevas, sim ou não? Não tem como. Então, amados, coloquem no coração de vocês esses conselhos de Deus aqui para nós, para os seus filhos, para a sua igreja, para o seu povo. Voltando para o Salmo 1, abençoado com felicidade é o homem que não segue o caminho dos ímpios. Então aqui já está nos ensinando o que nós não devemos, o que, amados? Fazer. Em primeiro lugar, não seguir o conselho dos ímpios. Em vez de ir pedir o conselho da vizinha lá na esquina, você corre para a presença de quem? De Deus, e buscando o conselho dos seus servos e servas. Graças a Deus, aqui na nossa congregação, vocês têm aqui um pastor, a esposa do pastor, que instrui vocês segundo a palavra de Deus. Aqui vocês não precisam estar se aconselhando com fulana de tal, não sei de onde. Vocês não precisam estar indo não sei aonde pedir reza, para alguém rezar por vocês, para alguém colocar óleo na cabeça de vocês, jogar água na cabeça de vocês. Não! Por quê? Vocês têm uma liderança aqui. Deus constituiu aqui um pastor e a esposa dele para cuidar de vocês. E aqui nós temos fartura da palavra de Deus. Então aquele que dá valor, aquele que é sábio, entende tudo isso. Aí de repente alguém chega na casa de vocês: Deus me mandou. Você, mas Deus fala comigo também, filhão, filhona. Esse negócio de Deus me mandou, nós temos que tomar muito, porque de repente o diabo pode bater na porta de um crente e dizer que Deus, ele não foi tentar Jesus, ele é cara de pau, capeta. Ele foi lá: tu não é filho de Deus, eu vim da parte de Deus também, eu sou anjo de luz. Só que Jesus sabia que ele era trevas. Da parte do diabo só vem destruir. Então o Senhor nos aconselha aqui, foge dos ímpios, foge dos que vivem na prática dos pecadores, do pecado. E o que mais? Por terceiro, foge da roda dos escarnecedores. Ímpios são os que cometem impiedade. Tudo que é impiedade fere as leis de Deus. Os pecadores são os que vivem atolados na prática do pecado. E os zombadores são aqueles que usam até a Bíblia e até o nome de Deus para dar gargalhada das suas piadinhas. O que o Senhor está falando para nós? Fuja, se afaste, não faça aliança. Mas pastor, então eu vou ter que me mudar do mundo. Nós temos que entender bem isso aqui. Nesse mundo aqui, você vai trabalhar com pessoas difíceis, pessoas que não servem a Deus, que até vão te perseguir. Glória a Deus. Mas você não tem aliança com ela, porque você tem aliança com Deus. Você é que vai iluminar aquela pessoa com a sabedoria de Deus que está na tua vida. Amém, queridos? Não é ela, não é o contrário. Mas eu fiquei tão assim
feliz perto daquela pessoa. Mas como assim que a pessoa está em trevas e você se sentiu feliz perto dela? Ela fala umas coisas que dá vontade de dar cada gargalhada. Não, é ela que tem que sair dizendo: meu Deus, quando eu cheguei perto daquele crente, eu senti uma alegria. Aquele crente abriu a boca e falou umas coisas tão lindas. Eu acho que eu vou entregar minha vida para o Deus daquele crente, daquela crente. É assim, irmãos, nós somos o sal da terra e a luz. Não podemos imitar o mundo. Imagina nós, igreja, copiando o mundo. Não é o mundo que tem que copiar o povo de Deus, porque Deus nos deu do seu Espírito e o que está em nós é mais poderoso do que aquilo que está no mundo. Glória a Deus. Você tem recebido o conselho de quem, meu amado irmão e minha amada irmã? Com quem você tem se aconselhado? Para quem você tem aberto o seu coração? Será que a vizinhança não conhece toda a sua vida, a sua intimidade com seu marido, com sua esposa? Porque você abre o jogo, você abre a sua vida para as pessoas. E os colegas de trabalho? Conhece tudo da sua vida? Ou você é aquele servo de Deus que abre o teu coração para Deus e você é uma pessoa feliz? Que quando você quer se abrir com alguém, conversar com alguém, você procura o seu pastor, a sua missionária. Você procura homens e mulheres de caráter que têm vida com Deus. Até nisso nós temos que ter cuidado. Pastor, eu abri meu coração para um irmão, para uma irmã, e ele espalhou para todo mundo, ela espalhou para todo mundo. É porque faltou sabedoria. Jesus disse: nem todos aqueles que me dizem Senhor, Senhor, entrarão aonde? No reino do meu Pai. Mas somente aqueles que fazem a vontade do meu Pai, que obedece a palavra de Deus e tem um bom testemunho por onde anda. Não é aquele que diz eu sou de Deus, mas fica difamando, fica denegrindo a imagem das pessoas, fica inventando conversa para colocar um contra o outro. Logo isso não vem de Deus. Nós temos que tomar cuidado. Pastor, ainda bem que eu estou na igreja. E na igreja não tem ímpio. Ainda bem que eu estou na igreja, pastor. E na igreja não tem quem vive na prática do pecado. Ainda bem, pastor, que eu estou na igreja. E na igreja não tem zombador. Aí eu deixo aqui um ponto de interrogação. Será? Se eu fosse abrir a Bíblia para você, eu ia mostrar. No tempo de Moisés, tinha um homem lá chamado Corá. Ele era da linhagem dos levitas. Esse homem levantou uma rebelião contra Moisés, e Moisés chamou ele de homem ímpio. Ele e todos aqueles que se levantaram contra o servo de Deus Então logo a gente vê que na congregação tem sim ímpios, tem sim os que vivem na prática do pecado e tem sim aqueles que vivem na zombaria. Se a gente for trazer para o Novo Testamento, Judas era justo ou era ímpio? E Judas curou, sim ou não? Judas pregou e o final dele foi para onde? Perdição. Então a gente vê sim os apóstolos travando guerra contra essas pessoas ímpias que se introduzem dentro da igreja. Alguns o apóstolo entregou para Satanás, sim ou não? Entregou.
Você vai ver em Atos 5 aquele casal, Ananias e Safira, sendo punidos pelo próprio Deus. Queridos, nós temos que buscar a sabedoria de Deus todos os dias da nossa vida, porque estamos numa guerra e essa guerra é espiritual. Quem quer ser mais feliz aqui? Glória a Deus. Então obedeça o que Deus está falando com você nessa manhã. Amém? Eu faço de tudo para obedecer a palavra do meu Deus, porque até aqui Ele tem me dado muita felicidade. E Ele está dizendo aqui, abençoado em felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa enredar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Eu estou fora de reunião malignas, aonde só fala mal, aonde não vai me edificar. Eu estou fora desse tipo de reunião aqui que não vai trazer e nem produzir nada de bom para mim. E eu creio que você vai seguir o mesmo caminho, glória a Deus. Porque se nós tivermos cuidado, nós vamos ter uma vida feliz e abençoada. Agora, essa pessoa aqui que obedece o Senhor, o verso 2, olha qual é o prazer dela, meu amado irmão e minha amada irmã. Ao contrário, olha só, gente, em vez dela se enredar no meio dessas pessoas que não têm vida com Deus, o seu prazer está na lei de quem? Está na lei do Senhor, e na lei do Senhor ela medita de dia e de noite. Amém? Agora, responda para mim uma pessoa que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Vai ter espaço para o inimigo? Vai ter espaço para Satanás? Porque ela está meditando na lei do Senhor e ela coloca em prática a lei do Senhor. A lei do Senhor é a Bíblia, é a palavra de Deus. E o capeta fica furioso para ter acesso à tua vida e não tem, porque o teu prazer é a lei do Senhor. Amados, agora olhe para dentro de você, para o seu coração, mesmo Deus já sabendo, e faça essa pergunta para você: eu tenho prazer na lei do Senhor? A minha Bíblia, ela é constantemente aberta para que eu venha me alimentar na lei do Senhor? E não precisa responder para mim, porque Deus sabe tudo sobre a nossa vida. O que tem prazer na lei do Senhor é feliz, é abençoado. E todos veem, principalmente os seus familiares, daqui a pouco está vindo um por um para a presença de Deus. A boa fama vai correr. Meu Deus, como Deus mudou a vida do fulano, da fulana. Aí outro vai dizer, não, foi desde o tempo que eles foram para essa igreja. Daqui a pouco a família toda está se convertendo. A pessoa mudou a maneira de falar, a maneira de agir, mudou tudo. Agora o que tem nos lábios dela são louvores a Deus e a lei do Senhor. Porque ela medita de dia e de noite. Ela só quer falar de Deus. Vem para cá e se não tem ninguém falando de Deus, ela fala de Deus. Vai para ali, se não tem ninguém falando de Deus, ela fala de Deus. E por onde ela anda, a fama dela fica como uma pessoa que se agrada na lei do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Deus é maravilhoso, gente. Deus é tremendo, Deus é poderoso. E Deus tem sempre o melhor para os seus filhos. Amém?
Nós não podemos esquecer disso. Deus é um pai que disciplina sim, que repreende sim os seus filhos porque Ele ama, mas é visando o bem lá na frente. Às vezes a gente pega umas disciplinas, umas repreensões que a gente pensa que já vai, sim ou não? Só que a gente só vai daqui quando Deus quiser. Glória a Deus. Nós só vamos partir dessa terra quando Deus fechar o nosso livro da vida. Da vida aqui nessa terra, tá? Porque o livro da vida lá no céu, o nosso nome está escrito lá. O verso 3, continuando, essa pessoa que se afasta dos conselhos dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na reunião dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do seu Deus, e na lei do seu Deus medita de dia e de noite. O verso 3 diz: ele é como a árvore plantada à margem das águas correntes, dá fruto no tempo apropriado, e suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza, prospera. Repita comigo: tudo quanto realiza, tudo quanto faz, prospera. Porque Deus confirma as suas bênçãos sobre a vida daqueles que vivem em integridade com Ele. É aquela coisa, meu amado, que está escrito lá na primeira carta de Samuel. Se eu não estou enganado, é o capítulo 2, do verso 30. Eu honro aqueles que me honram. Se você honrar o Senhor por onde você for, Ele vai te honrar em todos os lugares. Pode se levantar quem for contra você, mas todos vão ver que Deus é por ti, que Deus é contigo. Porque de todas Ele tem nos livrado e tem nos abençoado em todos os nossos caminhos, com prosperidades e bênçãos. Essa pessoa é comparada com uma árvore plantada na beira do rio, hein? E você vê que as folhas daquela árvore estão verdes todo o tempo, sim ou não? Por mais que passe uma tempestade ali, naquela árvore, mas daqui a pouco ela já está nova de novo. Glória a Deus. Ainda que a ventania bata naquela árvore e as suas folhas caiam, daqui a pouco nasce tudo de novo, porque ela está plantada junto ao ribeiro de água. Junto às águas, isso aqui trazendo para nós, é o Espírito Santo que entrou em nós, através de Jesus. Glória a Deus. Jesus disse: eu sou a água, quem tem sede, vem e beba de graça. E essa pessoa, ela é bem aventurada e dá os seus frutos no seu devido tempo. Então espere o tempo de Deus, amado irmão e amada irmã. Glória a Deus. Para tudo tem um tempo, gente. Servir a Deus é descansar no Senhor. Olha só, lá em Eclesiastes 3 diz assim, ó: há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de nascer e há tempo de quê? Isso é verdade ou não é? Ou seja, a gente nasce, vai chegar um dia que nós vamos o quê? Morrer. Porque a nossa vida aqui é o quê? Passageira. Mas aqueles que confiam no Senhor, ainda que morram, viverão eternamente. Foi Jesus quem disse. E Ele disse: e aquele que vive e que crê em mim, não morrerá eternamente. Os que confiam no Senhor jamais serão abalados. Podemos passar por lutas, e muitas, mas em todas o Senhor nos dá vitória.
Então aguarde o tempo de Deus. Há tempo de plantar e há tempo de quê? De colher, irmãos. Essa é a lei da vida que Deus estabeleceu. A lei da vida, a lei da natureza. É assim. Deus, Ele já preparou tudo para o seu povo. E o que está escrito, irmãos? Novo céu e nova terra onde habita a justiça. Se o nosso olhar estiver nessas maravilhas, as lutas que nós vamos passar por aqui não vão nos atrapalhar nessa caminhada, porque o nosso olhar está lá. Ó. O dia que nós vamos entrar lá, o dia que nós vamos pisar nos portais celestiais, e o dia que nós vamos ver a face do nosso Deus que nos criou, e quando nós nos perdemos, Ele veio aqui nos salvar. Se fazendo carne, se fazendo homem, deixando a sua glória e vindo aqui só para nos salvar. Então, em Deus nós somos mais que vencedores. Em Deus nós somos felizes. Em Deus nós somos abençoados. Agora, a segunda parte desse salmo, no verso 4, não é o que ocorre com os ímpios. Ao contrário, são como a palha que o vento carrega. Agora veja só, irmãos, a palha não serve para nada a não ser para ser queimada e levada pelo vento. O Senhor está comparando aqui o ímpio que comete impiedade, que não teme o Senhor, como a palha que o vento leva. Verso 5. Por isso, os ímpios não sobreviverão no julgamento, nem os pecadores na congregação. Ou seja, todos nós sabemos que vai haver um julgamento final. Quem sabia disso? A Bíblia está dizendo que os ímpios não vão prevalecer lá, vão ser condenados. Os que cometem impiedade, os que não entregaram a vida para Jesus, os que não querem viver segundo a palavra de Deus. E aqui diz também que os pecadores não prevalecerão, nem os pecadores na congregação dos justos. Veja só. Antigamente, amados, quando nós começamos a fazer a obra, quando saía alguém da congregação, mas eu ficava tão triste, tão perturbado, e eu queria ir atrás, e queria carregar, e a pessoa dizia, não quero mais, não quero saber de igreja mais. Então, você observa aqui, quando a gente não tem experiência, a gente faz muitas coisas que nem agrada a Deus, que não agradam a Deus. Observe que a igreja, ela é de quem? Ela é do Senhor Jesus, foi Ele que comprou com o próprio sangue. E as suas ovelhas, elas permanecem para sempre. As ovelhas de Jesus não pensam em sair da casa de Deus. Para onde que elas vão? Aí aqui está escrito que os pecadores, os que estão brincando com Deus, os que estão na prática do pecado, que estão zombando de Deus, lá o verso 1, eles não ficarão na congregação de quem? Dos justos. Os justos são os que foram lavados pelo sangue de quem? De Jesus. Os justos são aqueles que vivem para a glória de Deus. E tudo que eles fazem é para a glória de Deus. Eles vivem uma vida reta agora, uma vida íntegra. Os justos, por onde eles passam, eles deixam saudade. Mas tem pessoas que por onde passa deixam o rastro de destruição. Aí você vê quem é quem. E esse último versículo aqui faz nós lembrarmos do primeiro versículo. São 3 classes: ímpios, pecadores e zombadores.
E eles estão espalhados em toda a terra, inclusive dentro das igrejas, das congregações, para causar escândalos e para tentar destruir a obra de Deus. Mas o Senhor está dizendo que eles não prevalecerão no juízo do grande dia do trono branco e não permanecerão na congregação dos justos, que também aponta para a eternidade, a congregação onde nós vamos estar com os corpos glorificados. Glória a Deus. Tem uma carta de João, do apóstolo João, que ele disse: saíram do nosso meio. Quem já leu essa passagem aí? Essa carta. Eles estiveram conosco, mas não eram dos nossos, porque se fosse, tinham permanecidos, mas foram para que ficasse manifesto que eles não pertenciam à congregação dos justos. Isso aqui, meus irmãos. Se o nosso olhar estiver aqui, nós vamos ter uma vida muito bem abençoada nessa terra. Para encerrar, verso 6. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos, o caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. Conhecer o Senhor traz vida para nós. Seguir o caminho dos justos, dos ímpios, destruição. Jesus disse que se conhece a árvore pelo que mesmo? Pelos frutos. Nunca faça um julgamento precipitado de ninguém. Alguém chega, uma pessoa fofoqueiro, chega falando mal de alguém na sua casa. Deus me mandou. Aí você abre a sua casa e a pessoa vai chegar no seu quarto, na sua intimidade. Deus me mandou. Aí você abre a sua casa para ela. E essa pessoa, ela chega ali não para te abençoar, mas para te destruir. Nesse momento que ela abre a boca para falar mal de alguém, para denegrir uma pessoa que não está lá, ela já está mostrando quem ela é. E aí eu lembro do meu Senhor, e você também lembra dele. A árvore é conhecida pelos seus, trazendo para nós: eu sou conhecido pelos frutos que eu produzo. Glória a Deus. Você é conhecido e conhecido pelo fruto que você produz. Aí essa pessoa abre a boca para falar mal de uma pessoa que nem ali está. Aí você diz: eu já estava desconfiado que aquela pessoa era assim mesmo. Aí pronto. Aí o capeta entrou com tudo. E se aquela pessoa ainda tinha uma vida, ainda que fosse bem assim rasa com Deus, o inimigo chegou destruindo tudo agora. O que entrou no coração daquela pessoa? Raiva, rancor e amargura. Tudo levado pelo ímpio, pelo pecador e pelo zombador, dizendo que veio da parte de quem? É muito perigoso isso. Queridos, eu e minha esposa, nós já estamos muitos anos nessa caminhada para a glória de Deus. A gente não caiu de paraquedas, não. Eu lembro que quando nós congregávamos, a gente sentava na igreja com aquela alegria de adorar o Senhor, adorar. Se alguém viesse falar com a gente já não gostava porque a gente queria adorar. E a gente saía dali tão feliz, mas tão feliz, olha, sem nem um tiquinho de conversa alguma no nosso ouvido, no nosso coração. E a gente chegava, adorava o Senhor, voltava para casa. Nunca que a gente abriu a nossa porta para alguém chegar ali
denegrindo um irmão da congregação. E Deus me livre o nosso bispo, o nosso pastor. Deus me livre. Deus me livre. E eu tenho transmitido isso para vocês aqui, ó, o Salmo 1, que ele nunca mais saia do coração de vocês. Vai ficar gravado aí no Face e você espalha para os seus colegas, para os seus amigos. Quer ter uma vida feliz, filhão? Aí eles vão dizer, quero. Leia o Salmo 1 e medite nele. E aí você manda a pregação. Olha, o nosso pastor pregou lá na congregação, esse salmo é maravilhoso, é lindo. A pessoa vai ouvir e a vida dela vai ser transformada. Porque o salmo começa, feliz é a pessoa que se afasta das coisas erradas para fazer a vontade de Deus. Feliz é a pessoa que medita na lei do seu Deus de dia e de noite e faz toda a diferença. Ela é uma pessoa bem-aventurada por onde ela anda, por onde ela passa. Glória a Deus, igreja. E que nós venhamos produzir esses frutos para a glória de Deus, gente. Porque Deus, Ele quer que nós venhamos realmente fazer a diferença nessa terra. O que nós temos produzido no meio da nossa parentela? O que a nossa parentela tem visto em nós, igreja? E aí a gente pergunta para nós mesmos, será que nós temos feito a diferença na presença do Senhor? Na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, aliás? Que esse salmo tenha falado conosco. E que nós venhamos escolher ser feliz na presença de Deus. Ou sermos felizes. Porque essa é a vontade de Deus. Ele veio para nos dar uma vida e uma vida em abundância. E para nós vivermos essa vida, temos que obedecer o que está escrito na palavra de Deus. Depois vocês consultam na Bíblia de vocês, o Evangelho de João, capítulo 14, a partir do verso 21, que vai dizer ali, que aqueles que amam a Deus, são aqueles que guardam a sua palavra. E Jesus disse, o meu